Ok, então, para quem já conhece aí das questões digestivas, né? Vocês sabem que gengibre, hortelã-pimenta, cardamomo, o coentro, o anis, né? O próprio anis, o funcho, eles são maravilhosos para a digestão. E alguns anos atrás, eu estava servindo como missionária e morando no Nordeste, longe da minha família, eu já tinha o hábito, por exemplo, de casa da minha irmã mais velha, de comer muita granola, muita coisa mais natural, assim, né? E aí eu comecei a ver que tinha sangue nas minhas fezes. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? E eu falo mesmo abertamente, gente, porque isso é algo que às vezes, principalmente mulheres que têm o intestino preso, deixam passar ou ficam com vergonha. E é muito importante a gente ir atrás do que está acontecendo. Não é normal, né? Não é normal ter algo assim constante. E aí eu fui pesquisar. A gente falou com um médico na época da missão, que eu era missionária, e ele falou, ó, corta tudo, corta leite, corta granola, corta qualquer coisa que pode estar causando uma ferida no seu intestino. E falaram pra mim, ó, você tem colite ulcerativa. Aí vai a gente ver o que é colite ulcerativa, né? Então, síndrome do intestino irritável, irritado. Então, tinha que evitar leite, tinha que evitar glúten, tinha que evitar algumas coisinhas ali, principalmente, as pessoas falam que a gente precisa comer muito comida integral para que você possa ir no banheiro, muita fibra. Só que para quem tem o intestino, a síndrome do intestino irritado, quando você come muita fibra, você acaba fazendo o seu intestino trabalhar mais. Ele precisa trabalhar mais. E ele já tá ali, né, machucadinho, ele já não funciona muito bem. Então, isso é uma carga extra. E aí eu tive que mudar completamente a minha vida em relação à alimentação. Foi um 360, eu tava morando no Nordeste. Aí era aquele café da manhã forte, sabe? Aquele cuscuz, aquela macaxeira, mandioca, muito queijo coalho na mesa. Era maravilhoso. E aí eu me vi sem poder comer nada. Foi um sofrimento, e o pessoal falando pra mim, olha, toma essa medicação, toma aquela, e vou eu tomar. Mesalazina pra tirar dor, corticoide pra parar o sangramento, e aquela batalha em 2015. Até 2 anos depois, 2017, aquilo não parou. E quando eu cheguei em casa, só foi piorando, piorando, piorando. Acabou que eu fiquei com 25 dias de diarreia. E eu já tava muito fraca, fui pro hospital pra falar, ó, não tá dando mais, eu não sei o que que é e tudo mais. E dali mesmo eu já fui internada. E eu fiquei uma semana internada. Eu já conhecia os óleos essenciais, porque eu tinha conhecido lá na missão, né? Só que eu me internei e eu utilizava os óleos, assim, um limão de manhã para detox e tudo mais. Sabe aquela coisa que as pessoas me diziam, a sua doença é muito grave, o óleo essencial não vai te ajudar, você precisa de algo mais pesado, é sempre isso que a gente ouve, né? O óleo essencial é fichinha, você precisa de algo pesado. E os meus médicos também, eu falava assim, mas o que cura? O que eu posso fazer para ficar bem? E eles diziam, olha, não vai ficar bem, porque o que você tem é crônico, é uma questão que a gente não sabe de onde vem, é autoimune, então nunca vai melhorar. Você precisa cuidar da sua alimentação e tomar essa medicação pro resto da vida. Aí eu olhei e falei, peraí, se eu vou tomar essa medicação pro resto da vida, vamos ler os efeitos colaterais, né? E tava lá efeitos colaterais terríveis, principalmente neurológicos, dali 15, 20 anos, não sei se todo mundo aqui sabe, mas o nosso intestino é conhecido como nosso segundo cérebro, né? Então, coisas que afetam o nosso intestino afetam diretamente o nosso emocional. Coisas de depressão, ansiedade, tem muito a ver com o funcionamento do nosso intestino. É por isso que as pessoas falam, pessoas que são depressivas, a gente precisa olhar também a alimentação, se o intestino tá funcionando, porque ali tem uma produção muito grande de neurotransmissores, então a gente não pode deixar isso passar em branco. E aí eu fui ver os efeitos colaterais e eram coisas terríveis, ou seja, eu ia ficar dependente não só daquela medicação, mas de várias outras. E aí meu médico falou, olha, a gente fez outros exames, fez a colonoscopia, o que você tem não é colite ulcerativa, é doença de Crohn. E aí o que acontece? A colite ulcerativa, ela era só um pedacinho do meu intestino. A doença de Crohn, ela poderia afetar desde o trato digestivo inicial até o final. Ou seja, todo o seu sistema digestivo pode ser comprometido por úlceras. Aí eu fiquei mais chateada ainda, né? Com algumas feridinhas na boca, já tinha feridas em 2 partes do meu intestino. E nessa semana que eu fiquei no hospital, eu tomava tramal pra dor de 4 em 4 horas, eu tomava mesalazina, eu tomava corticoide, tudo pra parar a diarreia e o sangramento. Quando deu uma semana, eu não aguentava mais. O Thiago, que hoje é meu marido, era meu namorado, ele me abraçava e ele falava assim, amor, você tá cheirando o remédio. Você tá exalando o remédio. A cama ficava com cheiro de remédio, minha roupa ficava com cheiro de remédio. E aí eu liguei pra minha irmã, na época eu tava o Thiago e a minha mãe em um evento, e eu falei assim, vem me buscar, por favor, me tira daqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Porque eu tô sentindo que eu tô sendo entupida de um monte de coisa e eu não tô melhorando. E então eu fui pra casa, e aí eu fiz vários processos de desintoxicação, com limão siciliano, água quente com sal grosso, banho, muito banho, pra tirar aquele montoeiro de medicação. Não tô dizendo que eu aconselho isso pra ninguém, tá bom? Extremamente perigoso o que eu fiz, mas eu peguei todas as medicações. Eu tomava medicação pra ir no banheiro, medicação pra segurar o intestino, medicação pra gases, medicação. Depois que eu almoçava, eu tomava uma enzima digestiva pra digerir a comida e por aí vai, né? Então você toma de tudo pro seu organismo funcionar como se você não tivesse mais órgãos lá dentro pra fazer aquilo. E cheguei em casa, fiz toda aquela desintoxicação e falei pra minha família, ó, não tomo mais esse remédio, que eu tinha que tomar 2 caixinhas por mês, era R$ 300 cada caixa. Então vocês imaginam quanto de dinheiro que eu gastava com as medicações. E aí fui estudar a fundo os óleos essenciais, falei com o Dr. Júlio Nagliati, né? Eu fiz alguns sorinhos, alguns acompanhamentos e falei, ó, é o Zengest, que é o óleo digestivo. Então agora que eu já passei pelo processo de desintoxicação, daqui pra frente é só Zengest. Não vou tomar corticoide, não vou tomar mesalazina, não vou tomar nenhuma outra medicação. E é claro, né, os meus médicos falaram, olha, se você parar, você tem que assinar um termo pra sair daqui, porque se algo acontecer, não vai ser por descuido médico. Assinei tudo mais e continuei. E é claro, quando eu chegava no consultório, eles falavam, tá tomando direitinho? Nossa, seu caso tá evoluindo muito bem. Eu falava, tô tomando, tudo certo, porque senão eu era louca, né? E aí, comecei a tomar o Zengest. Antes de cada refeição, eu tomava 2 gotinhas do Zengest. Antes de cada refeição. Acordava, Zengest sublingual. Antes do almoço, 2 gotas. Antes do lanche da tarde, 2 gotas. Antes da janta, 2 gotas.
Eu fiz isso durante 6 meses e com a alimentação, acompanhando a minha alimentação. Eu entrei em remissão. Parou o sangramento, parei de sentir dor, comecei a utilizar o óleo essencial de frankincense massageando a minha barriga. Quando eu sentia dor, frankincense na barriga e Zengest. Depois de 6 meses, meu médico falou assim: olha, Tabata, eu acho que a gente precisa fazer os exames de novo. Porque você tá tão bem e o seu quadro evoluiu tão bem que eu acho que o que você tinha não era doença de Crohn. Devem ter te dado um diagnóstico equivocado. E aí ele fez todos os exames e ele falou: olha, a ferida fechou, seu intestino tá bem, dá pra ver que tinha uma ferida ali, mas a evolução do caso foi muito rápido. Eu acho que tem alguma coisa ali no intestino, alguma inflamação, mas não é doença de Crohn. Porque se fosse doença de Crohn, não teria melhorado. Mas você tá tomando medicação? Porque tá tudo muito bem, você tá sem dor, seu intestino tá ótimo. Tô, doutor, tudo certo. E dali pra frente eu continuei com o Zengest. Ele falou: ó, não precisa voltar. Só se você, né, a cada 6 meses a gente precisa fazer uma colonoscopia de novo pra ver como é que tá o intestino. E eu me mantive ali com o Zengest, o frankincense e comecei a variar, porque vocês sabem, a gente tem um mundo de óleos essenciais. Então eu comecei a colocar uma gotinha de coentro. Ah, precisava soltar o intestino. Eu pingava no meu Zengest uma gotinha de pimenta preta. E aí eu ia passando, passava rolando na barriga e ia experimentando. Fato é, eu nunca mais tive uma crise como aquela. E hoje, até uma seguidora me perguntou esses dias que eu postei eu tomando um sorvete. Ela falou: Tabata, você pode tomar sorvete, né? Porque eu achei que por conta da sua doença, gente, eu não posso. Glúten, lactose, açúcar, óleo, tudo isso me faz mal. Então eu tenho uma alimentação bem saudável. Mas quando eu quero, eu vou na sorveteria, eu coloco 2 gotinhas de Zengest sublingual, tomo sorvete, a minha barriga não fica inchada, eu não tenho gases, não tenho diarreia. Então, assim, a minha vida mudou. E várias pessoas que eu conheço que têm doença de Crohn falam assim: não, não é possível, eu não acredito que você consegue comer essas coisas. E elas começam a usar o Zengest, fazem um acompanhamento comigo, a gente faz a consulta de bem-estar, passa o protocolo e adivinha o que acontece? Elas melhoram. Então, gente, se o meu médico errou no diagnóstico ou não, né, porque a doença era impossível de ser curada, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Zengest literalmente me salvou. Eu ainda tenho aquela caixinha de remédio com os remédios que eu tomava. E ela fica guardadinha ali em cima como uma lembrança pra mim, né, de que eu troquei uma caixa de remédio por um único óleo essencial. E por conta disso eu compartilho hoje em dia. E quando alguém vem me falar assim: não, ela tem uma doença autoimune, é impossível com aromaterapia, eu falo: meu querido, você não conhece a minha história. De coisa impossível de curar, eu já sei que existe. Agora, se a gente tiver um autocuidado e o óleo essencial certo, eu tenho certeza que o nosso corpo ele é forte o suficiente para trabalhar a favor dele. O Zengest, ele não é o único, ele não curou a minha doença, mas ele estimulou meu intestino, ele protegeu meu sistema digestivo com todas as plantas que tem nele, e isso foi suficiente para o meu corpo falar: ó, daqui para frente pode deixar que eu dou conta. E hoje, eu não tomo mais Zengest 2 gotas antes de cada refeição. Eu tomo uma gotinha de manhã, ou quando eu tô me sentindo um pouquinho enjoada, um pouquinho mal, eu passo uma gota na minha barriga e tá tudo certo. Eu não preciso mais dele. Não é algo que eu iria ficar dependente pro resto da minha vida. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, Malu. A sua história me encanta.